9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Papo Amigo, o programa do seu coração. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11 99254 9086. 11 99254 9086. Flutter, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393, 11 99716 1393. www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Flutter. Com a devida estratégia você terá milhares de páginas prontas e otimizadas, trabalhando para a sua empresa sem complicação, sem técnica chata e sem dor de cabeça. Flutter, uma excelente ferramenta fazendo tudo automaticamente. Você escolhe as palavras-chave que os seus clientes procuram, escolhe também a região que você quer trabalhar e pronto! Feito isto, nosso sistema cria páginas diferentes e otimizadas para o Google. Detalhe: todas estas páginas são carregadas rapidamente e todas elas ficam seguras nos nossos servidores. Suas preocupações acabaram com a manutenção e o backup, porque a nossa equipe cuida de tudo isso para você. Chega de gastar dinheiro com ações vazias. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Transforme para melhor sua presença online agora. www.flutter.com.br. WhatsApp 11
992549086. 11 992549086. Fluder, dominar o Google nunca foi tão fácil. Varejão das Fábricas, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade com uma incrível variedade de produtos e modelos. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento você encontra no Varejão das Fábricas. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. Telefone 11 4122 4046. WhatsApp 11 950 373689. Varejão das Fábricas, trabalhando forte para sempre oferecer o melhor. Desbravando TI, mentoria em transição de carreira para a área de TI, tecnologia da informação. Nossa empresa é especializada em transição de carreira para todas as pessoas que por um motivo ou outro pretendem entrar na área de TI, ou para todos os profissionais que já estão na área, mas buscam novos desafios e novas perspectivas. Promovemos palestras, treinamentos, cursos para iniciantes, cursos avançados, acompanhamento do processo de qualificação ou transição, avaliação de currículo e avaliação sobre novas perspectivas. Orientamos também cada pessoa passo a passo, partindo do zero, tanto para iniciantes como também aqueles que já possuem uma certa bagagem. Para maiores informações, entre em contato 11 99716 1393, 11 99716 1393, www.desbravandoti.com.br. Desbravando TI, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. É isso aí, muito boa noite. Estamos aqui com mais um Papo Amigo na Rádio ABC. Desculpa minha voz, que hoje está um pouquinho rouca, mas dá pra gente ir levando. E são 8 horas e 9 minutos, começando mais um Papo Amigo com Papo de Síndico. Trazendo aqui hoje, doutora Amanda, boa noite. Boa noite, boa noite. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês. Boa noite, Wagner também, síndico profissional. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí dispostos a responder todas as perguntas aí, as dúvidas dos ouvintes. E temos aqui também o Márcio. Boa noite, Márcio. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de bater um papo. É isso aí. E o Saulo tá escondidinho, um cantinho lá. Hoje o Saulo tá preguiçoso lá. Bom, começando aqui hoje, falar um pouquinho sobre uma coisa que é bem polêmica, né, doutora? Assembleia. Ui! Assembleias são maravilhosas. Eu adoro assembleia, só que não. Só que não muito. Não, assim, eu digo assim, é uma coisa bem polêmica, porque condomínio nenhum quase gosta de assembleia, né? Todo mundo pensa que é uma encheção de saco, né? Todo mundo pensa que é uma encheção de saco, fala, pra que eu vou perder meu tempo vendo isso? É uma gritaria, é uma brigalheira, é uma cadeirada, nada se resolve, cada um fala em cima do outro, tudo se atropela, ninguém entende nada, então tá frio, vou ficar em casa tomando meu chocolate quente. E os condôminos precisam colocar que o grupo de WhatsApp não é onde resolve as questões do condomínio. Exatamente. E sim numa assembleia. E transformar num palco assembleia, uma briga, não é legal. Então, ter essa organização para que levem os assuntos e sejam tratados para resolver os problemas do condomínio em assembleia. E o que a pessoa não entende que aquilo ali é o que vai resolver a vida do condomínio daquele momento para frente, né? É que tem que entender que o condomínio é uma sociedade fechada que tem que ter alguns objetivos em comum. Então, eu, por exemplo, moro num condomínio com 350 unidades. Então, as pessoas se perdem nesse grupo de WhatsApp, que o doutor muito bem falou, porque eles acham que ali vai resolver. Gente, eu falo, os comunicados oficiais estão aqui, a administração está aqui e levanta o que você precisa de informação do que você quer fazer uma coisa, uma área de pet, quer fazer não sei o quê. Coloca em assembleia para poder decidir e ver se a sociedade fechada, que é aquele condomínio, resolve as coisas ou não, né? Sabe uma coisa que muito chega para mim? Todo mundo pensa que quem manda no prédio é o síndico.
Todo mundo fala assim, é o síndico quem manda, é o síndico quem desmanda, precisa trocar o síndico para ver se acontece alguma coisa. Na verdade, o síndico não manda, o síndico só executa. Então, se você não gosta de uma regra do regulamento, então o seu problema está no regulamento e não no síndico. E isso que eu acho que é um ponto principal que ainda falta muito em quem mora em condomínio. O síndico não manda, o síndico só conduz o barco para onde determinam que ele vá. É como se fosse um encarregado na empresa, um gerente, né? Exatamente. Ele é o diretor da empresa, mas assim, ele não manda absolutamente nada. Por isso que o bom síndico, ele sempre leva as coisas para serem discutidas em assembleia. Porque quem manda, de fato, no condomínio são os moradores. Na verdade, o único órgão que tem poder de decisão num condomínio é a assembleia. Exatamente. Não é síndico, não é conselho, não é o morador que está lá 90 mil anos, é a assembleia. Se alguém tem poder de decidir, é a assembleia, é a reunião. É a reunião dos moradores, é o conjunto daqueles que se interessam por aquele tema. Por isso, Wagner, é muito importante. As pessoas têm esse preconceito de assembleia, porque muitas vezes as assembleias são mal conduzidas, né? São feitas de forma a conduzir a desorganização. Ou tendenciosas, às vezes. Exatamente. Então, mas é muito importante, porque assim, todo mundo que comprou um patrimônio sabe o que você lutou para conseguir comprar aquilo. Exatamente. Então, você não pode deixar que os outros decidam por aquilo que você batalhou para conquistar. Então, a partir do momento em que só você sabe as suas dores, só você sabe os seus calos, só você sabe o que você fez ou o que você deixou de fazer para ter aquele patrimônio, você não pode deixar na mão de outro para decidir por ele. O Wagner, que é síndico profissional, está sempre fazendo assembleia. Muita gente pensa que a assembleia é só para ir lá prestar conta, né? Só fazer. Acha que é só para prestar conta. A assembleia só serve para prestar conta. Ou resolver um problema que não é pauta da Assembleia. Né? Esse também é um problema. Por né? exemplo, tem as pautas lá de prestação de conta. Aí vai um morador, ele quer tumultuar que riscaram o carro dele, ou que apareceu riscado, que muitas vezes nem é no condomínio, é fora do condomínio, Sim. E ele acha que é lá dentro e quer resolver isso dentro de uma Assembleia. Tá? Então, tem que obedecer à pauta e ter todo um critério de organização. Mas a Assembleia também o principal foco da Assembleia é sim a prestação de contas. Porque a partir do momento em que você elege o síndico, né, que é para dirigir o barco que você está remando, né, em que todos estão remando juntos, né, ele tem a obrigação dele prestar contas. Né? Então a Assembleia tem sim essa... por mais que ela seja deliberativa, por mais que você chame a Assembleia para trazer um problema, nesse momento em que o síndico tem que dividir com todo mundo o que está acontecendo. Porque eu estou perguntando assim, porque às vezes alguns moradores acham que só serve para isso a Assembleia. É aquele negócio, porque o síndico não faz, porque o síndico está metendo a mão, porque o síndico não sei o quê. Aí me diz a prestação de conta, cadê esse cara para ir lá para aprovar ou desaprovar a conta? Às vezes vai lá nos grupos, fica lá falando, coloca um monte de questões que não é alheio e não é verdade, inverídico, né? E na hora da Assembleia ele some. Por isso que assim, grupo, hoje, bem isso mesmo. Por isso que hoje é assim, normalmente lá no meu condomínio assim, tem um grupo que é oficial do condomínio, que é eu como síndico e a administradora que posta, só coloca coisas sobre o condomínio. E tem um grupo de moradores. Aí o pessoal fala besteira à vontade lá, né? Porque eles tinham um grupo que acontecia, vou colocar lá, olha, eu preciso arrumar o portão. Aí começa, mas por que você não fez aquela luz lá? Por que aquele do ano passado? Você lembra que ano passado tinha... Começa a fugir do assunto, ninguém resolve nada. Eu acho que uma pessoa importante na Assembleia também é o presidente que vai presidir isso, né? Que vai presidir a reunião. Eu acho que a pessoa, uma pré-assembleia, a administradora explicar, olha, a função do presidente é colocar ordem na reunião. Sim. Né? E eu vejo muitas assembleias, às vezes, que não acontece isso, e o presidente fica lá como uma figura decorativa. Só vou assinar depois, só aprovar a ata depois. E ele que vai comandar os votos, como que vai ser, as procurações, né? Porque chegam diversas procurações, tem firma reconhecida,
não tem. É Então, inadimplente, não é? O que falta muito, eu como conselheiro Qual que é o meu papel como conselheiro do meu condomínio? É ajudar em procedimentos. Gente, vamos organizar os procedimentos? O procedimento vai ser assim, eu vou falar de A, B e C, os votos vão ser feitos dessa forma, e segundo o regimento interno do condomínio, para ser aceita uma procuração tem que ser assim, assim, assim. Eu não sei exatamente, eu não me lembro agora no meu condomínio, mas eu sou muito ligado no procedimento. Eu posso discordar daquele procedimento e aí eu vou discutir como eu posso mudar aquilo. Sim. Mas eu vou seguir aquele procedimento. Se eu tiver que discutir que aquele procedimento está errado, está na pauta isso? Não. Então vamos criar uma pauta específica para isso, porque tem essa importância ou não, e aí se discute. Essa falta de clareza faz com que a comunicação, eu como um jornalista, posso te dizer, o grande problema é a comunicação. Então, você não consegue esclarecer. Eu também sou administrador de empresas, então quando você vai ver a prestação de contas, você coloca o número lá, da onde veio, para onde vai, por que surgiu aquilo. Então como é que isso funciona? E aí o papel de pessoas capacitadas como temos aqui, para esclarecer esses assuntos perante aos condôminos. Só que eu concordo, esse mito, esse paradigma que é criado na Assembleia, afugenta as pessoas. Tanto é que eu vou ser bem simples. Fala que é uma Assembleia para subir o condomínio se não fica lotado. Não, a pior que eu vou te falar. São 2 momentos em que você conhece todos os seus vizinhos. Sorteio de vaga de garagens. E Essa sim. Essa, quando é sorteio de vaga de garagem, 90% do condomínio está lá. Sorteio de vaga de garagem e coloca previsão orçamentária com reajuste do condomínio. Aí vem vem todo Olha, mundo. eu não sei se é no meu, porque no meu lá não veio acho que 20%. Mesmo quando é aumento de vaga de garagem, não, porque é vaga fixa, né? Mas mesmo quando é prestação de conta, previsão orçamentária, de 80 apartamentos vem 15, 16, 18 pessoas. Novamente, criou-se, né? Eu acho que isso é uma cultura que nós, como síndicos, né, nessa nova proposta de mercado, nós temos que tirar esse preconceito que se formou sobre o que é uma Assembleia. Eu acho que isso é uma das funções basilares hoje do síndico, porque o síndico precisa convencer, precisa quebrar esse paradigma que foi criado na cabeça das pessoas de que a Assembleia não serve para nada, de que a Assembleia não tem poder, de que é só barraco, é só bagunça, é só confusão, quando na verdade é ali que se decide tudo. É ali que você consegue ter um norte de para onde você vai, como você vai fazer, quem vai delimitar, quem vai fiscalizar. E isso sim eu acho que o grande problema é que o condomínio, ele reflete muito o que é a sociedade, ele é o espelho da sociedade. Você matou o que eu ia dizer, exatamente isso. O condomínio é o espelho da sociedade. E aí você olha assim, você começa assim, bem lá dentro, você tem irmãos que não se falam, né? Dentro de uma família, um microsistema. Você tem irmãos que não se falam, famílias que não se veem há anos, né? Você tem parentes, aí você vai para uma empresa, você nem sempre conhece desde a diretoria até o faxineiro, e aí você coloca 100, 200, 345 pessoas com cultura diferente, com uma educação diferente, com modo de pensar, mas você não consegue se dar bem. Muitas vezes um casal briga, né? Um casal não se entende. Tem ideias diferentes, não né? É à toa que o mundo está lotado de divórcios, né? Então, se você já não se entende como um casal, imagina quando você coloca para conviver conjuntamente, né? Com deveres e obrigações, 300, 400, 500 pessoas que nunca se viram na vida, que tem tudo. O condomínio é uma instituição que nasceu para dar errado, né? Se você for pensar dessa forma, né? E aí você tem que ensinar essas pessoas a terem bom senso, né? Você tem que ensinar essas pessoas a pensarem no coletivo, né? E você tem que ensinar as pessoas que todas têm que contribuir para o bem comum. E dependendo, você tem que desenhar, né? Exatamente. Não vê, mas não entende. Eu comparo o bem com o automóvel. O bem automóvel e o bem apartamento. Tem pessoas que adoram o automóvel e toda semana arrumam, lavam, trocam peça, fazem a sua Manda melhoria. lavar, polir, não sei o que. Tudo tem um custo, né? Então, às vezes, a pessoa se dedica, tem esse gasto com o veículo, mas não tem com o apartamento. Exatamente. Então, você tem que, no seu custo, para você manter o apartamento, tem seguro,
você tem que pagar a limpeza da fachada, a pintura da fachada, a reforma da fachada, e não é o custo do condomínio. Tem obras extras para manter esse bem. E às vezes você leva na assembleia e o morador fala assim: eu já pago o condomínio, para que eu vou pagar esses rateios? Então uma assembleia que tem que instituir um rateio é difícil. A sensação que eu tenho que o Brasil tem 30 anos de idade. A sensação que eu tenho, porque hoje eu vejo pessoas realmente preocupadas com a identidade do país, com a identidade da rua, da casa, do bairro, da cidade, coisa que eu não via há muito, não via, essa que é a verdade, não via. E é uma ignorância ingênua que nós brasileiros temos, que é essa questão do viver em sociedade. Então, acredito eu que em algum momento da história do nosso país a gente perdeu isso. Se você não precisa fazer sempre, pegar o exemplo, os Estados Unidos, você não precisa isso. É só você pegar regiões no próprio Brasil você pegar regiões onde você vê que tem uma cultura diferente, uma educação diferente. Estou falando de ensino, estou falando de educação mesmo, coisa do povo mesmo. Você vai observar, existe um tratamento diferente. Eu me lembro de uma jovem que foi morar no Japão. No primeiro dia que ela chegou lá, que ela já mudou para o apartamento, foi uma pessoa da rua, bateu na porta. Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, então, ó, hoje é o seu dia de ajudar a limpar a rua. Entendeu? O primeiro dia que ela mudou, porque existe essa consciência de coletivo, de um ajudar o outro. Então é uma questão que eu acredito que daqui para frente, pelos próximos 50 anos, vai melhorar. Não é da noite para o dia não, porque realmente as pessoas... Eu mesmo não tinha essas informações. Quando eu fui morar em condomínio, quando eu fui ser síndico, daí que eu comecei a entender a importância do outro. Não é que eu já sabia tudo, muito pelo contrário, aprendi apanhando. Esse que é a questão, esse que é o lado delicado, a nossa ingenuidade como sociedade. Só a comunicação, né, como foi dito aqui, é importantíssima, né? Então, às vezes, ocorre a assembleia, a gente coloca em elevador, vai pelo correio, vai por e-mail, aplicativo, aí, WhatsApp, tudo. Toda forma de comunicação. Aí passa a assembleia, no outro dia em visita no condomínio, o morador fala: nossa, foi ontem e eu perdi, eu queria ter ido na assembleia e não fui. Eu não achei, não recebi a informação. O Wagner, já teve absurdo alguém falar para mim assim? Porque eu coloco também, né, você falou, eu coloco no hall de entrada, tem um quadro de aviso, no elevador tem um quadro de aviso, coloco no WhatsApp, manda por aplicativo, manda por e-mail. Aí antes de ter toda essa, eu colocava no hall e no elevador. Aí passou lá a assembleia, mas eu não... mas tá lá no hall. Eu não tenho costume de ficar lendo o que tem no hall. Mas a culpa é minha, então? Wagner, aí eu vou te dizer que é uma coisa que acontece muito. Exatamente por ser muitas comunicações, é que elas se perdem. Então, por exemplo, no meu condomínio, sabe como que eu consegui ajudar a resolver isso? Eu limitei, falei: gente, vocês querem saber do condomínio? Eu pedi lá pro síndico, falei: a única comunicação é pelo aplicativo do condomínio, não vai ter mais WhatsApp, não vai ter mais nada. Você quer saber das coisas do condomínio? Você realmente quer saber? Você vai receber no teu e-mail através do Condify, né, que é o aplicativo lá, que é isso. Porque o que acontece muitas vezes é passividade. Essa passividade, se a pessoa quer realmente ir na assembleia, ela tem que fazer parte e entender como funciona. Agora, o que essa passividade me deixa meio irritado, vamos dizer assim, é que as pessoas querem que a gente resolva o problema deles, sem que eu saiba que o problema existe. Então, por quê? Porque as pessoas ficam perdidas, que querem receber informação. Mas não é você que quer informação? Vamos buscar. Só que o que acontecia muito era isso. Mas não é no WhatsApp? Não é não sei aonde? Não é não sei aonde? Limita. Delimitou. Porque, gente, na verdade é 350 vezes 2, porque são 2 condomínios iguais que são co-irmãos. Então, se você parar para pensar, são 700 unidades. Sendo que de cada 10, 8 é o primeiro imóvel, como imóvel apartamento, que aí entra um pouco do que o Saulo estava falando. As pessoas não sabem como viver em condomínio. Fica perdida. Porque estão acostumados com casa. Casa é outra coisa.
é outro critério. Você determina muito mais porque o espaço é seu. Sim. Todo o espaço é seu. Você, num condomínio, você tem Aquela fração que é sua. Agora o resto não. Então conviver com isso é o mais complicado. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês conseguem chegar a isso. Você como um síndico profissional, você vê isso, você tendo que explicar coisas básicas de convivência em condomínio como um todo? Explicar o óbvio. Todo dia... Não, mas é que o óbvio também precisa ser dito. Não, tudo bem que o óbvio precisa ser dito. Ok, eu concordo com isso. Realmente, não é porque eu estou aqui. Só que assim, a pessoa não tem consciência que ela está num lugar que o todo não pertence a ela. As regras dela, né? Eu falo assim, da porta para dentro as regras são minhas. Da porta para fora eu tenho que saber qual é a regra geral. Então, se eu estou escutando um som alto e isso vai para fora, e são 11 horas da noite, eu estou completamente fora da regra. É o óbvio. Mas é uma pessoa que está acostumada com uma casa que, por exemplo, é afastada, ou que os vizinhos nunca reclamaram, ele nunca vai ter essa consciência. E já aconteceu isso comigo. Um locatário que estava no meu andar, ele veio de fora, né? E onde ele... Márcio, eu nunca morei em condomínio na vida. Lá na minha cidade nem prédio tem. Eu falei, como assim não tem prédio? Mas ok. E ele falou, eu nunca pensei nisso, porque eu nunca achei que eu estava incomodando. É o óbvio. É que acontece muito a mudança no domingo. Sabe? Acontece isso 96 horas por dia. Não, Eu quero mudar no domingo. É o dia que eu tenho para Wagner, uma moradora perguntou para mim essa semana passada. Olha, eu vou mudar sábado. Então, a partir das 7 horas eu vou estar descendo as caixas e tal. Eu falei, não, o horário é 9 horas. Ah, mas eu não consigo, porque aonde eu vou mudar para o interior lá, depois de 1 hora eu não vou deixar entrar. Eu falei, então lá tem um regulamento que lá até 1 hora você pode, depois da 1 você não pode. Então, por que lá você pode cumprir o regulamento, é que você não pode cumprir, que é depois das 9? Ah, porque não vou... Então, se programasse antes. Entendeu? Ah, mas porque falaram para mim que era a partir das 8. Eu falei, isso aí é lá no começo. Foi alterado isso aí. É a partir das 8, das 9 horas. Ah, mas eu não... Falei, gente, então por que lá no apartamento novo você pode cumprir a regra e onde você morava não? Mas eu vejo no dia a dia, que como está crescendo muito o número de condomínios, que está entrando no eixo, né? As pessoas estão respeitando mais, mas ainda, como o Saulo falou, ainda falta muito ainda a guardar, sim, a ensinar e a conviver para poder melhorar mais. Pergunta de leigo. Vamos imaginar assim, eu tenho um imóvel que custa lá 100 mil, 200 mil, 500 mil, R$1 milhão. É um imóvel, tá? Aí eu não vou na reunião de condomínio porque eu não tenho tempo. Ah, eu sou lá de ir para a reunião de condomínio, já ouvi muito essa conversa. Eu lá tenho o cara de quem participa de reunião de condomínio? Muito bem. Sabe a sensação que eu tenho com pessoas que têm esse tipo de visão? Imagina um remador de um barco, certo? E o cara é um excelente remador. Então ele trabalha 8 horas por dia remando aquele barco maravilhosamente, né? A pessoa é o remador, o Schumacher do remo. Está remando, só que ele não percebeu que o barco tem um furo e está entrando água. Ele continua remando 10, 12, 14, 18 horas por dia, só que o barco está afundando. E um cara desse perde o imóvel por um incêndio, por um documento que não pagou, por um aviso que não cumpriu, e de repente o barco afundou. Então eu vejo muitas pessoas bitoladas, isso daí eu já presenciei, isso é um fato, de pessoas bitoladas na sua rotina e que se lasque o resto, só que a pessoa não está percebendo que o barco dele, que é o apartamento dele, pode perder a qualquer momento. Sim. Isso daí, talvez... Olha, você não tem ideia do que eu briguei com outros moradores que já saíram, com outras pessoas que nem moravam no prédio, em discussões. Arruma o lixo, organiza o lixo, coloca vidro no lugar de vidro, coloca agulha no lugar de agulha, coloca espetinho de churrasco no lugar de espetinho de churrasco, coloca a latinha que você abriu com o abridor de lata num recipiente protegido, porque se um profissional da limpeza lá, que antigamente chamava de lixeiro, passar e se machucar, é de 6 meses a 2 anos de cadeia, é processo. Você vai passar 30 anos pagando uma pensão para o cara e olhe lá, e vai preso. E muita gente está pouco se lixando para isso. Então, talvez isso, aí já não é nem mais a cultura profissional, não é a formação acadêmica, é cultura de berço.
É o exemplo que vem de casa mesmo, do pai e da mãe. Essa é a minha visão, gente, porque é complicado, viu? Tem uma história recente aí, que um apartamento teve um princípio de incêndio, né? Então começou a ir fumaça, sair debaixo da porta e tal. Aí começaram a me ligar loucamente. O que faz? Eu falei assim, aciona o alarme de incêndio, né? Para todo mundo descer, todo mundo em segurança. Aí, onde faz isso? Eu falei, ó, nós fazemos o treinamento todo ano, né? Tem o treinamento, não comparece ninguém. Mas na caixinha, no seu hall, tem uma caixinha escrita assim, em caso de incêndio, quebre esse vidro e acione o botão. Né? Então, você precisa explicar o óbvio para a pessoa, falar, ó, tá lá no seu hall, quebra lá, e aí a pessoa fez isso, aí soou o alarme de incêndio. Mas é que eu falo, as pessoas, é que assim, a pessoa não se interessa, assim, eu vou mudar para o apartamento. Como que funciona o apartamento? Como funciona o condomínio? Eu tenho que cumprir regra? Será que posso fazer o que o outro faz? Será que eu posso fazer do meu jeito? Eu tenho que fazer. A pessoa não se interessa em ir atrás disso. Alguém já leu o regimento interno do condomínio? Quando interessa. Obrigado. Quando interessa. Exatamente esse ponto, doutor. Exatamente esse ponto. Já teve gente que falou para mim que assim, eu não tenho tempo para ler. Tá, se você não tem tempo para ler, você que assuma o BO de não estar resolvendo, né? Exatamente. Agora foi. Então, se você não está lendo, se você não quer ir atrás, assuma o BO, como eu gosto de dizer, de que não está, né, acontecendo. Deixa eu perguntar, nós estamos falando aquele negócio de geral, né? Tem diferença de assembleia, não tem? Tem. Ordinária e a extraordinária. A ordinária, ela é basicamente, a ordinária ela tem pautas obrigatórias, que é a eleição de síndico, a prestação de contas e a previsão orçamentária. Todas as pautas, todas as assembleias que tiverem essas 3 pautas, que a gente chama de pauta-chefe, elas se tornam uma ordinária, porque essas 3 pautas, elas sempre vão carregar o peso de uma ordinária. Tudo que não tiver essas 3 pautas é extraordinário. Ah, sim, porque é assuntos que vem surgindo no período, né, no tempo ali. Mas você... isso não obriga que uma assembleia ordinária não possa ter... Ele está estralando, eu tenho aflição. Desculpa, Mania. O que eu estou falando? Assembleia ordinária. Perdão. Isso não implica que a Assembleia Ordinária não possa ter pautas extraordinárias, né? Mas uma Assembleia Ordinária pode ter pautas extraordinárias, mas uma Assembleia Extraordinária nunca vai ter pauta, nunca vai ter uma das 3 pautas. Que seria a prestação de conta, alguma coisa assim, né? Exatamente. E assim, o que pode acontecer quando o morador não comparece? Um exemplo que já você vê muito disso. Eu não vou porque lá é sempre a mesma pessoa, sempre vão votar a seu favor. Então, aí você vota, passa uma semana, mas por que foi feito aquilo ali? Por que foi feito? Então, quer dizer, o que pode acontecer com o morador quando ele deixa de comparecer? Uma coisa é óbvia, né? Tem que ficar quieto, entre aspas. Você tem que aceitar o que decidiram por você. Entendeu? Porque você deu essa carta branca para a Assembleia, né? Exatamente. Que a Assembleia tem essa carta branca, porque você não quer comparecer, então você concorda. Tem uma frase que a gente sempre usa, né? Que é, seja você a diferença que você espera nos outros, né? Exato. Porque assim, é comum, né? O pessoal que fala, depois eu reclamo lá no grupo do WhatsApp, a gente vai discutir lá. Você não foi, já era. A doutora disse muito bem, é exatamente onde você tem, é o seu lugar de fala para resolver as coisas daquela sociedade. Né? O que é uma sociedade? É um grupo de pessoas que têm, em tese, um interesse comum, né? Ou estão convivendo, né? em mecanismos, vamos dizer assim, seja de direito, seja de uma microcidade. É uma microcidade. Condomínio é uma Perfeito, cidade. doutor. Obrigado. E é isso. Então, assim, você não sabe, por exemplo, eu acabei de fazer um negócio que para mim é tranquilo e a doutora se assustou. Por quê? Porque acontece. Eu posso fazer uma coisa que incomoda alguém sem eu saber. Só que se isso está no regimento interno, por exemplo, eu estou completamente errado. Por quê? Mas eu não li. Você está errado porque você não leu. Você sabia que você não pode, isso fora de condomínio, você não pode alegar desconhecimento da lei? Sim, eu sei.
Você não pode nunca alegar desconhecimento da lei. Porque partindo do princípio em que a lei é promulgada, que ela é publicada, tudo que é publicado, tudo que é público, você não pode alegar desconhecimento. Tudo que é publicizado, né, que é o termo, você não pode. É a cláusula pétrea da Constituição, né? Você não pode alegar eu não sei. da lei. Mas por que você não sabe? Porque não me passou. Mas foi colocado, você que tem que ir atrás. Não, na verdade, a informação... esse é o conceito básico da Constituição brasileira, inclusive de outros países também. Tudo que é publicizado, tudo que está disponível e você tem acesso... Você não pode alegar que não Você não sabia. pode alegar desconhecimento. Tá? Isso é critério. Então, assim, eu dirijo, eu adoro carros. Eu sou o cara apaixonado por carros que você citou. Eu tenho que ter a noção exata da lei. Se eu estou descumprindo alguma coisa, eu não posso alegar que eu não sei. Porque eu fiz uma prova, respondi a teoria dizendo que eu poderia fazer, que eu poderia dirigir. Perigoso isso, hein? Então, assim, é perigoso. Entra muito no... Não concordo. Eu discordo plenamente dessa lei. Eu discordo totalmente, porque existe... Eu me lembro que uma vez eu entrevistei um rapaz aqui, falando sobre devolução de tributos, que a gente tem crédito de tributos. Ele falou, Saulo, num período de poucos anos, mais de 6 milhões de leis foram criadas. Quer dizer, haja lei, né? Quer dizer, eu não sei se são 6 milhões, 6 mil leis. Não, isso às vezes São milhares, dependendo da boa milhares. vontade do Então, nosso legislativo. Eu já quero deixar isso bem claro. Não concordo com essa lei. Isso aí, para mim, é para pegar o povo. Isso daí, então... Sabe aquela história? Eu não preciso ser cozinheiro para saber que a comida está salgada. Alguém criou essa lei para poder... vamos deixar... Não, ela já existe. Então, eu não sabia, tá vendo? Então, vamos jogar essa culpa no outro. Olha, eu não sei. Tem muita lei que a sensação que eu tenho, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, que a sensação que eu tenho, assim, tem muita lei que é criada exatamente para manipular o povo. Aí eu vou brigar, eu vou entrar no Democracia em Foco. Outra história, mas eu tô deixando aqui a minha indignação, viu? Tô brincando, gente. Eu mandar um abraço aqui pro Rogério Coelho, que tá aqui no chat aqui também, né? E o José Risso também mandando um abraço, uma boa noite para todo mundo aqui. Doutor, então tem um número mínimo de participantes Não. para a Assembleia? Depende. Ou depende do que vai ser? Depende da pauta, né? Depende da pauta. As pautas que exigem um quórum qualificado, aí sim, mas nunca atinge, né? Dificilmente atinge esse quórum qualificado. Porque não pode falar no número, porque assim, dependendo do que for aprovar, tem um que é 50% mais um, tem outro que é 1/3, outro é 2/3, outro é a maioria na Assembleia, né? Então, quer dizer, cada tema tem uma... Cada pauta tem... Doutor, é por isso que tem aquele período, até tal hora tem que ter tanto, se for até tal, a partir de tal hora, o quórum que tiver. Sim, É isso, é por causa disso que tem isso. Legal, não sabia. É exatamente por causa disso. E algumas obras, reformas, por exemplo, se você mudar um ambiente no condomínio, por exemplo, lá... A destinação, né? A destinação é um salão de jogos. Eu quero transformar numa academia. Então tem que ser, por exemplo, 2/3 do condomínio tem que aprovar. Tá? Então existe o quórum específico para esse tipo e outros mais tipos de mudança no condomínio. Mudança de fachada, por exemplo. A cor da fachada aí também. Tem que ser 100% ou não? Precisa ser... 2/3 também. 2/3 do total de apartamentos, né? Das frações. Das frações. A gente, também expulsão de um condômino antissocial. Né, doutora? Qual que é? Estamos com 2. Eu já expulsei. Já? Eu já. Tem que ser quantos por cento? 3/4. 3/4 do condomínio para expulsar um condômino antissocial. 75%. Aconteceu isso no meu condomínio lá, que infelizmente tem aquele mercadinho, né, hoje, né, os mercadinhos internos. E era um usuário de drogas que infelizmente assaltou muito aquele mercadinho e tal, não sei o quê. Tivemos que fazer todo o procedimento para expulsão, né? E só não deu processo, desculpa, porque o morador, que era o tio do rapaz, ele custeou todo o prejuízo que o rapaz causou. Senão, o condomínio ia ser responsável solidário por isso. Ou eu estou mentindo? Não. Não? Não.
Depende do contrato que foi feito com o mercadinho, né? Ah, então é isso que eu queria. Desculpa, estou tirando dúvidas pessoais. Desculpa, gente. Por exemplo, Eu tive um caso, né, que chegou a via judicial mesmo para a gente obrigar o condomínio a não mais ingressar no prédio. Porque ele era absurdamente antissocial e antissocial em todos os jeitos, em tudo que ele podia fazer para ser antissocial. Ele cuspia de cima para baixo, ele ficava com lupa, xingando todo mundo que passava no corredor, ele maltratava funcionários, ele gritou, que ele falou que ele ia envenenar o cachorro do síndico, ele berrava, ele bateu em outro morador, que eu tive que levar ele para a delegacia com um galo na cabeça. Então, assim, era um condomínio de 360 apartamentos e a gente conseguiu 170, não lembro quantas, acho que 275 assinaturas. Caramba. E eram blocos, né? Eram blocos, então ele morava no bloco 7, mas tinha gente do bloco 1 reclamando dele. Para você ter ideia do quanto ele era famoso pelas... E aí a gente ingressou com... né? Porque foram dadas várias multas, foram dadas várias advertência, multa progressiva, tudo documentado. Chamamos uma assembleia, aplicamos multa de 10 vezes o condomínio. E ele falava, dinheiro eu tenho, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, dinheiro eu tenho. E aí a gente levou para a justiça, falando, olha, excelência, dinheiro ele tem. Então... precisamos de uma medida mais... multa que ele vai pagar e ele vai continuar fazendo. Mas precisamos de medidas mais drásticas, porque para o condomínio, esse dinheiro para o condomínio não é interessante, né? Por mais que está vindo, né, esse dinheiro. Nesse momento eu estou com um outro caso, aqui em São Bernardo, né, que não pode citar nomes, mas a mulher grita deliberadamente. Ela tem problema, ela já falou que ela está fazendo calcificação no cérebro, sei lá o que ela está fazendo, e ela tem um ataque de esquizofrenia, sei lá o que ela tem de noite, que ela começa às 11 horas da noite e ela só vai parar às 5 horas da manhã. É só de noite? Só de noite. Mas a doutora está falando um negócio importante, procedimento, né? Tem todo um passo a passo, né? Para poder fazer. Tem. Que aí, volta de novo a falar que o Saulo comentou que não gosta. Existe isso. Como é que faz? Até porque se você pular essas etapas, lá na frente o judiciário não valida. Exato. E expõe o condomínio também a reverter essa ação. Né? Sim. Danos morais. Exato. Não, quando eu falo responsabilidade solidária, por não ser advogado, eu posso estar usando os termos errados, tá, gente? Por favor, me perdoem por isso. Mas é nesse sentido. O condomínio acaba ficando responsável por não ter feito o procedimento correto. Sim. E aí ele acaba se tornando responsável, mesmo que ele, digamos assim, não tenha culpa do negócio, né? Por isso que eu falo solidário. Ele pulou algumas etapas e colocou em risco, né? A segurança jurídica da segurança coisa. Jurídica, e o condomínio pode reverter a ação. E hoje eu já tive problema com isso. Eu já tive problema com isso. Eu posso contar? Posso contar? Eu já tive problema com isso. Eu tive simultaneamente 2 processos. Um processo era um shih tzu, né? Um shih tzu, a coisinha mais linda do mundo, não é um shih tzu? Não é uma coisa mais linda, né? Só que ele era completamente antissocial. Esse shih tzu, ele literalmente tira o cão no corpo. Ele rosnava para todo mundo, ele avançou em todos os moradores, ele não podia receber visita, ele não podia fazer absolutamente nada. Nada. Era um shih tzu com ascendente em Tasmania. E em Satanás. Não, ele veio das profundezas do inferno. Estou rindo porque é trágico cômico. Não, E na mesma... E a gente estava com... Por óbvio, a gente entrou com um processo para tirar o shih tzu. Pelo amor de Deus, tira esse shih tzu do condomínio. E ao mesmo tempo, e nisso em outro condomínio, eu estava advogando para um morador que recebeu uma notificação do nada falando que você não pode andar com o seu pitbull. E o pitbull, diferentemente do shih tzu, o pitbull era um tonto, gente, te juro. Ele só tinha aquela cara, que é a cara dele. Que ele era um pitbull, ele não tinha como fugir, bonita ou feia, eu sou desta forma, certo? E ele nunca tinha avançado em ninguém, ele nunca tinha feito absolutamente nada, mas ele era um pitbull. Enquanto que em um outro condomínio, o shih tzu realmente tinha o demônio no corpo, vocês não estão entendendo. Era o demônio da Tasmânia ali. Ele era absurdamente antissocial, antissocial. E eu acabei ganhando os 2 processos, um em cada lado, né? Pelo condomínio, eu ganhei para que o shih tzu fosse
expulso do condomínio, e pelo morador em outra situação eu ganhei para que preservasse o pitbull, porque o pitbull não tinha nada para justificar, apenas um mero preconceito da raça. Não, fala o animal é o espelho do dono, né? Tem isso, mas é que por exemplo, animais de grande porte como o pitbull, mesmo que eles sejam dóceis, desculpa o termo, falei errado, sejam dóceis, eles podem no momento atacar e machucam feio. Então se você, por exemplo, colocar só a focinheira nele, acabou. Procedimento. Qual é a característica? A característica do pitbull é grande capacidade de machucar se sair do controle. Como que a gente pode mitigar o risco? Não é excluir o risco, é mitigar o risco. Seguir com a focinheira. Então faça isso, pronto. Isso o condomínio poderia exigir dele, por exemplo. Mas ele já andava. Não, tudo bem. Até por causa da lei. Exato. É a lei, eu sei da lei, dessa questão da lei, ó, a questão, tá vendo? Eu não tenho cachorro, mas eu sei da lei. Então, assim, ele, seguindo o procedimento e seguindo a lei, o condomínio não podia pedir só porque ele é um pitbull. Porque na alegação, naquela época, era que o cachorro assustava os demais condôminos. E aí eu bati justamente na falta de procedimentos. Eu falei, cadê a advertência? Cadê a multa? Cadê qualquer infração que o cachorro tenha cometido? Enquanto, paralelamente, eu estava brigando numa outra situação, falando, olha, todos os procedimentos foram realizados, né? Teve também uma questão de um cachorro grande, era um pastor alemão, que no regulamento do prédio era desatualizado, e estava lá que tinha que andar com o cachorro no colo, do apartamento para a portaria, para passear com o cachorro. Então ele se sentiu constrangido, claro, estava errado. Como que ele vai carregar um pastor alemão para a rua? Em média. Então a gente teve que mudar o regulamento interno, que as pessoas exigiam que ele tinha que levar na mão o cachorro. Então foi uma briga dentro do condomínio. A gente acabou também conseguindo mudar o regulamento interno e informando. O próprio Código Civil, né, veio renovando isso, que não pode obrigar o morador a levar um cachorro de grande porte na mão, no colo, né, até cachorro pequeno. Aí o condomínio tem que até me ajuda, porque é exatamente o caso do meu condomínio que não está atualizado, tá? Tô aproveitando, tá, gente? Desculpa. Tô a consultoria aqui. Então, no meu caso, por exemplo, no meu condomínio, o que a gente brigou? Para que o condomínio disponibilizasse de carrinhos, para que o morador pudesse levar ele na área social, por causa do grande porte. Porque a gente não sei por que o pessoal não quer que ande lá. Como é que faz isso? Não, o Código Civil hoje obriga, garante o direito de você levar ele no chão na coleira. Se o cachorro fizer algum tipo de sujeira, você tem que limpar. Você tem que fazer o asseio ali da área, tá? Mas ela não é contra o Código Civil você andar com o cachorro de uma forma em carrinhos. Nossa, ele mas garante animal, o direito. toda espécie de animal, nossa, eu podia fazer um podcast todinho, porque o que eu já tive de problema com animais não tá na conta. Eu tive problema com cobra, já tive problema com porco, já tive problema com passarinho, cachorro, então. Eu sou uma enciclopédia. Há um tempo atrás eu vi uma matéria, acho que não sei se foi em Brasília, Minas, não sei que cidade que foi, que o condomínio perdeu uma ação, né, contra o morador por causa disso. Queria exigir que carregasse o cachorro no colo. Você não pode exigir. O condomínio criou um negócio que queria que levasse no colo. O morador entrou com o processo e ganhou. E até uma pergunta que fizeram aqui, ó, que as normas do condomínio, você pode criar alguma coisa fora da lei? Porque está dizendo que pela lei, o cachorro tem o direito de ir vir andando. E aí o condomínio querer colocar um regulamento interno. Não, aqui no condomínio tem que ser carregado no colo. Não. É uma coisa que está fora da lei. Não, então criar sua própria lei interna, vai. Não, você pode ter uma lei interna desde que essa lei não conflita com a lei maior, tá? Então, assim, você tem uma liberdade até um certo limite aqui. A sua liberdade não é tão ampla. Você não pode fazer nada que contrarie a lei, você não pode fazer nada que contrarie a Constituição, você não pode fazer nada que contrarie o Código Civil e nem a lei do condomínio. Então, você pode ir até o limite do seu quadrado aqui, né? A vida não tá ganha assim desse jeito, não.
Como é que é? Não pode ir contra a Constituição? Ah, gostei de saber. Você não pode ir contra a Constituição. Você tem que seguir a lei. Nós não podemos. Olha aqui, olha a doutora. Então, tá ouvindo, gente? Em algum lugar, em alguma galáxia muito distante, tem que seguir a Constituição. Tá vendo, gente? É uma orientação aqui. Mas isso é uma outra galáxia, um outro tempo, é uma outra história. Doutora, agora chegando no final, tem um aqui. E o condomínio inadimplente, ele pode participar da Assembleia? Ele pode votar? Então, não, né? O Código Participar, Civil... ele pode? O que é participar? É Tem a estar Assembleia, lá? está lá na Assembleia, Ele dar está lá. opinião, falar alguma coisa? Mas se ele não pode votar, por que ele pode participar? Entendi. Qual que é Mas a Assembleia pode proibir a presença dele? A Assembleia pode falar, olha, o senhor não se manifeste, por favor. Mas isso é até uma exposição, então, né? isso que eu ia perguntar. Isso seria um constrangimento, seria Mas uma se ele não está se exposição... expondo a isso? Assim, já aconteceu comigo lá, não no prédio onde eu moro, mas quando meu pai foi síndico de outro prédio aqui em Santo André até, a gente colocou, eu lembro bem da situação que falou, você pode assistir, mas você não pode se manifestar. Sim. Existem casos e casos, tá? Existem as pessoas que vai, por exemplo, meu pai esqueceu de pagar um condomínio. Imagina, a partir do momento em que veio me chamar na Assembleia, pelo amor de Deus, está aqui agora. Existem as pessoas que elas realmente estão lá por algum tipo de descuido, mas tem a pessoa que desce sabendo que está devendo. Certo? Sim. E é quando eu sei que eu estou devendo e eu sei que eu não posso falar nada, eu já não estou me expondo. Eu já não estou criando uma situação para ser exposta. Eu acho que isso a gente tinha que parar para pensar. Para que eu vou numa loja comprar um negócio, eu não tenho dinheiro para comprar? Exatamente. Quando eu fui síndico, acho que foi no segundo, terceiro mandato, sei lá, eu não me lembro de dizer exatamente o ano. Eu me lembro de uma situação de um morador que o pessoal eram doces, eles já mudaram do prédio, né? Foi assim, eles realmente não tiveram condições de pagar como é que se fala? Pagar. O condomínio. O condomínio, não tinham condições. Mas como eu tinha caixa, eu falei, eu não vou ficar cobrando eles, porque eu sei da situação que eles estão passando. E os moradores, você não vai falar? Eu falo assim, estou falando, mas eu não vou constranger. Aí até eu fui até indelicado com uma pessoa, né, falou assim, amigão, eu estou contornando a situação da maneira mais educada possível. Eles falam que vão acertar, nem que for uma parte, eles vão acertar, mas eu estou respeitando essa família, porque poderia ser vocês. Agora, se quiser, a gente vai lá faz uma assembleia, eu saio, deixo ser síndico e você entra no lugar. Ah, não, então tá. Falei, tá bom. E depois é lógico que o condomínio, os moradores acertaram tudo bonitinho, graças a Deus. Aí não é uma questão de bom senso, de respeito pelo outro também, chegar, você sabe que a pessoa é do bem, mas ela está passando por uma situação delicada, vai gerar constrangimento, vai gerar problema para a família. Não seria também uma hora de acolher esse morador sabendo que ele é do bem? Não seria interessante isso também? Ou eu estou falando bobagem? É que a partir do momento em que você seleciona as pessoas do bem, é aquela velha regra, né? O pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco também. E em condomínio não existe exceções, não pode existir privilégios, porque se você hoje trata uma pessoa desta forma só porque ela é do bem, o seu critério é do bem, ele é meio subjetivo. É isso que eu ia perguntar, o pressuposto legal de quem que é, o que é ser do bem, qual é o pressuposto legal? Para você muito pode ser subjetivo. Exato, para você pode ser de um jeito, para mim pode ser de outro. Então, o que eu falei no começo, tem que ser muito fechadinho a coisa, né? Qual é o critério? É esse. Qual é o procedimento? É esse. Volto a te dizer, quer discutir qualquer coisa sobre isso, se isso está errado, tem um procedimento para discutir sobre isso. E é isso que falta. Eu posso fazer uma retórica, voltando ao nosso início da nossa conversa, que foi justamente a Assembleia. As pessoas têm um preconceito formado das assembleias, porque hoje a gente vê uma situação disso, que um condomínio é voltado para gerir certas pessoas. Eu tinha uma moradora que ela falava assim, vocês governam, né, entre aspas, só para os queridinhos, você faz só para a cúpula, você pensa só no que esses querem. Não é só segundo... Eu tive Então, um exemplo hoje, né? Nós tivemos esse exemplo. A pessoa queria colocar dois veículos na garagem, só tem direito de um, né?
Está lá na convenção. A convenção são o que rege o condomínio, né? As regras estão lá na convenção. Código. Aí o síndico, né? Eu estava numa reunião com outro síndico, ele falou assim: então o que eu faço? Eu rasgo todas as leis e jogo fora? Não, tem que valer para todos. Sim. Né? Então, se abre precedente para um, tem que abrir precedente para todos. Mas é complicado. O pessoal acha que cada um pode fazer sua própria lei dentro do condomínio, né? E alguma coisa assim. Inquilino pode participar ou não, só se tiver alguma procuração, né? Só com procuração do inquilino. A lei do inquilinato ela foi bem omissa, né? Muito embora o inquilino ele participe, né? Ele pague as contas ordinárias, ele não tem direito a voto. Nem nas contas ordinárias, apenas com autorização, com procuração, com representação do proprietário. Porque mesmo assim, quando é alguma coisa, se é um rateio, aí é o proprietário que... E procuração, existe um padrão de procuração? Todos os condomínios tem que ser com firma reconhecida, ou pode ser, cada condomínio cria sua... Cada condomínio cria a sua regra nesse sentido. Na convenção? Na convenção, o regulamento interno, porque na verdade a lei não obriga nem que quando você ingressa com um processo judicial, nem a sua procuração precisa ter firma reconhecida quando você entra na justiça. Tá. Né? A lei não exige. Na verdade, quem tem o direito de fazer essas exigências é a convenção e o regulamento e o presidente de mesa na Assembleia. Por isso que eu volto a dizer, o Wagner falou e isso tem que ser mais aprofundado. Falta as pessoas entenderem o que é a Assembleia, a finalidade da Assembleia, o que se resolve ou não se resolve numa Assembleia e começarem a entender que é o seu momento de poder falar que grupo de WhatsApp não vai resolver nada. Você pode ficar o dia inteiro gritando, pestanejando, esbravejando, que você só vai encher o celular das pessoas e nada vai. E pelo contrário, pode gerar vários processos. Que é a moda agora. Bom, gente, falta um minuto. Acabou? Gente, muito obrigado, doutora. Obrigado, Wagner. Obrigado, Márcio. Obrigado, Salô. E vamos voltar outras vezes para ter mais assunto. Gente, tchau. Obrigado pela paciência de vocês aí. Até o próximo. Doutora, perdão mesmo. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais.